do livro Mantras de Vida, de Loester. Tenho grande interesse em que o mundo todo se espiritualize para que o amor, nascendo do coração, cubra todas as criaturas. Livro dos Espíritos, questão 440. O espírito da pessoa que está em êxtase penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que o habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Põe, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São os versículos 16 e 17 do capítulo 8 de Lucas. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo-lhes, disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. É o versículo 10 a 15 do capítulo 13 de Mateus. É de causar admiração que Jesus diga que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo lhes dizer por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas,
Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porque há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão a fé desfalece. E vamos encerrar com o Parnaso de Além Túmulo. A poesia é de Augusto dos Anjos. E se chama Homo. Ao meu tétrico olhar abominável, o homem é fruto insólito da ânsia, heterogeneidades da substância argamassando um todo miserável. Psique dolorosa e inexpressável na mais remota epíspase da infância, desde a mais abscôndita reentrância da sua embriogenia detestável. Do intravascular, princípio informe, larva repugnante e vermiforme nos íntimos recôncavos da placenta. A quietação dos túmulos inermes era um feixe de mônadas de vermes dissolvidos na terra famulenta. Após a introspecção do além da morte, vendo a terra que os próprios ossos come, horrente a devorar com sede e fome minhas carnes em lúbrico transporte, vi que o ego era o alento flamiforte da luz mental que a morte não consome. Não há luta mavórtica que o dome ou venenada lâmina que o corte. Depois de estercorária microbiana, de que o planeta triste se engalana, nas grilhetas do infinitesimal, volve o espírito ao páramo celeste, onde a divina essência se reveste da substância fluida universal.